Cara, eu preciso te falar de um livro que eu virei a noite lendo, sério. É uma daquelas coisas que, se for verdade, muda absolutamente tudo. E lá vem mais uma das suas teorias da conspiração. Tá, vai, me fala, o que é dessa vez? Olha só como ele começa, só pra sentir o clima. O prólogo abre com: antes do verbo havia o silêncio. Nossa, pesado. O Filho do Silêncio, né? O nome do livro, ok, já entendi que não é conto de fadas. Então, mas é aí que a coisa fica séria. Porque não é só ficção, não é invenção. O ponto de partida é um fato histórico, uma coisa que tá lá, documentada. Ah, agora eu gostei. Quando a gente pisa em terreno real. Manda ver, qual é a base disso tudo? A gente volta para a Alemanha, ano de 1859. Uma escavação arqueológica comum e eles encontram uma lápide. A tumba de um soldado romano. Peraí. Alemanha, 1859, soldado romano. O que isso tem a ver com? Bom, com o que eu acho que a gente vai falar. E aí que a bomba explode. O nome na lápide era Tiberius Iulius Abdies Pantera. E o autor do livro resgata uma acusação antiga feita por um filósofo chamado Celso, lá no século II, que dizia que esse soldado, Pantera, seria o pai biológico de Jesus. O quê? Não, sério? Então o livro parte de uma lápide real e de uma fofoca histórica de 2000 anos para construir essa tese. Caramba. Exatamente. E é aqui que o livro te dá um soco no estômago. Ele pega essa ideia e propõe o seguinte: e se todo aquele silêncio que a gente aprendeu que era sagrado em volta do nascimento de Jesus, na verdade não fosse nada sagrado? Como assim não era sagrado? Se não era sagrado, era o quê então? Era um silêncio de trauma. Olha só o contraste que ele cria. De um lado, a versão que a gente conhece, né? A concepção divina, o mistério da fé. E do outro, a teoria do livro. Uma violência de guerra. Um segredo guardado por vergonha. Uma história de sobrevivência. Nossa Senhora, é uma virada de 180 graus. Isso muda tudo sobre a figura de Maria. E o pior é que, se você parar para pensar friamente, historicamente faz um sentido terrível. Pensa bem. Uma garota, uma adolescente, vivendo num território ocupado por um exército estrangeiro. A violência era parte do dia a dia. Sim, isso é plausível, mas usar isso como a origem de Jesus é chocante. Então, a tese é que o silêncio todo não era por reverência, era por causa de uma dor indizível. Exato. Uma dor que não tinha nem nome naquela época. Mas aí é que a história vira de novo e a figura de José fica gigante. O autor coloca uma decisão na boca dele que é uau! Algo como: se o mundo disser que ele é o filho do ódio, eu o criarei para ser o filho do amor. Caramba, isso é forte demais. José deixa de ser o cara que só aceitou a situação. Ele se torna a primeira pessoa a redimir a história. Uma redenção humana, não divina. E a forma como o autor escreve, ele usa um pseudônimo Eros Jaidevan, é uma escrita perigosa, sabe? É visceral. Crua. Ele não passa a mão na cabeça do leitor, não. Perigosa em que sentido? O que ele descreve, afinal? Tem um capítulo específico, o 3º, que é o centro de tudo. É a chamada Cena do Poço. É ali que ele narra o ato de violência que teria dado origem a tudo. É pesado de ler, difícil mesmo, mas você não consegue largar. Então é nesse ponto que o silêncio começa. Exato, é o ponto zero do trauma. E logo depois que a cena terrível acaba, a frase que vem é a mais curta e a mais brutal de todas. O mundo não acabou. Nossa, que soco! Imagina o peso disso. E ele continua. Logo em seguida vem: e para Maria essa era a maior crueldade de todas, porque o mundo continua girando, sabe? A indiferença do universo com a dor dela é o golpe final. O impacto psicológico disso é devastador. Não dá nem para imaginar. Ok, eu entendi a construção do trauma, mas isso não implode a base de tudo? A fé cristã inteira? Então essa é a grande virada do livro. O autor defende que não, que na verdade isso ressignifica tudo, dá um novo peso, um novo sentido para a cruz. A lógica dele é a seguinte: passo 1, tudo começa com um trauma humano, um ato brutal. Passo 2, o primeiro milagre não vem de Deus, vem de um homem, José, e seu amor radical de acolher e proteger. E o passo 3, a vida de Jesus passa a ser a resposta a esse ódio, e não só um sacrifício pelo pecado. Caramba! Então a salvação deixa de ser sobre o pecado de Adão e Eva e passa a ser sobre curar esse trauma original através do amor. É uma visão muito, muito poderosa.
No final, a grande questão que o livro deixa, e que serve para qualquer um, religioso ou não, é: e se a salvação não vier de cima, do céu, mas de dentro da gente, da nossa capacidade de pegar a nossa pior dor e transformar em alguma coisa boa? Exatamente. É uma ideia que fica com você, sabe? Fica martelando. Enfim, é um livro que incomoda, que faz pensar, é uma teoria proibida mesmo, com certeza vai dar o que falar. Então, acho que a recomendação é essa, né? Leiam. Leiam logo antes que a polêmica exploda e tentem censurar, porque esse é o tipo de ideia que incomoda muita gente.